Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Querido Deus, nós queremos mais uma vez levantar a nossa voz em oração, ó Pai, dizer que o Senhor é quem cuida de nós, cuida da nossa mente. Ó Pai, obrigado por cada ensinamento que o Senhor tem usado, homens e mulheres, ao assumirem esse púlpito, ó Pai. Abençoa o teu servo, pastor Roberto de Carvalho, nesta manhã, como o Senhor tem abençoado, e abençoe o nosso coração. Ó Deus, desendurece os nossos corações, para que a tua palavra ache guarida em nós, ó Pai. Nos abençoe nesta manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui numa manhã maravilhosa para meditarmos na lição de número 7 da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Contrapondo a arrogância com a humildade. Vamos iniciar a nossa argumentação tentando entender um pouco desta palavra. O que é contrapor? É confrontar, é contraditar, é pôr-se contra. Esta lição, ela é extremamente providencial e ela é extremamente didática. O autor, que é meu amigo pessoal, um homem seríssimo, que pastoreia uma igreja no Piauí, é um intelectual, ele didaticamente trouxe-nos uma lição para nos impactar. Nós temos aqui neste cenário dois substantivos femininos, a arrogância e a humildade. Obviamente, estes dois substantivos femininos são contrastantes, se opõem, cada um se encontra num extremo. E nesta manhã, nós vamos comentar realmente sobre estas duas realidades. A humildade, em destaque, ela agrega virtudes como a honestidade e a coragem e promove um bom relacionamento entre as pessoas. Por um outro lado, a arrogância, irmãos, ela vincula em si desvios de conduta, como a desonra e como a covardia, prejudicando o relacionamento entre as pessoas, tornando relacionamentos outrora saudáveis em relacionamentos conflituosos. Portanto, são dois extremos. Definitivamente não há química, não há o efeito amálgama entre a arrogância e a humildade. Veja, a humildade atrai, a arrogância afasta. A humildade une, a arrogância simplesmente divide. A humildade fortalece, a arrogância enfraquece. A humildade vivifica, a arrogância mortifica. A humildade, ela é aprovada, a arrogância reprovada. A humildade é do bem, a arrogância é do mal. Humildade é o mesmo que modéstia, simplicidade. É aquilo que nós poderíamos dizer como falta de pretensão pessoal de alguém, em qualquer escala da sociedade. Por um outro lado, o que seria a arrogância? É a altivez, é a soberba, é a empáfia, é a basófia. Portanto, são dois extremos. E nesta manhã, esta realidade nos remete a uma profunda reflexão. De que lado nós estamos? Onde foi que nós ancoramos a nossa nau? No porto da humildade ou no porto da arrogância? Nós devemos remeter esta reflexão à nossa consciência, que é o mais eficiente de todos os tribunais. Que Deus nos ajude, que nós possamos entender isto com muita graça nesta manhã. Dwight Moody, o grande pregador americano, disse: eu sou como uma vasilha furada, necessito estar sempre debaixo
de uma torneira. Com isso, ele estava revelando a sua humildade. Há um texto judaico que diz que a arrogância é o reino sem coroa. Portanto, mais uma vez eu vos digo, temos aqui dois extremos, dois contrastes, duas realidades. Quantos dizem amém por isto? A partir disso, nós vamos ver como esses contrastes se apresentam. Vamos ver o contraste entre o sábio versus o insensato. Primeiramente, vamos falar sobre sabedoria e humildade. A sabedoria é entendida como a aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância. Em 2010, uma irmã que residia em Anápolis, ela deixou de ser vacinada por opção própria, depois de ter assistido um DVD de uma falsa escatologia que está sendo ministrada por aí, que é um desserviço ao reino, onde um elemento diz, com todas as letras, que as pessoas não devem tomar a vacina contra a gripe influenza A, H1N1, ou seja, a gripe suína. E depois de assistir esse vídeo, esta irmã não se imunizou e, lamentavelmente, veio a óbito em função da gripe suína. Nós precisamos entender que a arrogância é venenosa. E o verdadeiro antídoto contra a arrogância é a humildade. Vamos ler algumas referências, por bondade. Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Nós temos como pano de fundo nesta belíssima lição o livro de Provérbios, que nos fala da sabedoria. E a Bíblia enfatiza que nós precisamos buscar esta sabedoria. Vamos ver outra referência interessante? Olhem como Deus fala conosco neste texto. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Isto é fantástico. Isto quer dizer que nós podemos ser partícipes da sabedoria que Deus tem. Deus transfere através da ação do Espírito Santo para aquele que o serve na terra, doses da sua grandiosa sabedoria. Isto quer dizer que nós podemos e devemos pedir a Deus sabedoria. Vamos ler? Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então Deus dá a todos os que pedirem a sua sabedoria. Não podemos, porém, confundir esta sabedoria que vem de Deus como uma erudição qualquer, como fruto da conquista acadêmica, fruto da intelectualidade humana. Tiago explicitou muito isto. Vamos lá? Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, esse texto é fantástico. Portanto, nós podemos ser partícipes da grande sabedoria de Deus através da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Agora vejamos bem, nós precisamos entender que além desta sabedoria que Deus nos transfere, que é parcial,
Ele também pode nos dar um dom espiritual, o dom da sabedoria. 1 aos Coríntios 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Muito bem. Então, a palavra da sabedoria é um dos dons espirituais. Quem entendeu, diga amém. Insensatez, arrogância e altivez. O texto diz assim: na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata, é desprovida de qualquer lucidez e bom senso. Vamos ver como é que a Bíblia trata esta questão da soberba? Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Irmãos, de uma maneira definitiva, Deus repudia mesmo a arrogância, a altivez, a soberba, o pedantismo. Ainda outra referência, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Ele resiste. Outra tradução diz, Deus abate o soberbo. Opõe aos orgulhosos. Então a Bíblia, ela é fantástica. Deus repudia, portanto, a arrogância, a soberba, a altivez, o pedantismo. Irmãos, e nós precisamos refletir no que nós estamos nos tornando. Muitas vezes nós deixamos de fazer esta análise. Talvez, na minha concepção, tudo esteja bem comigo, mas quem sabe eu não migrei de um estágio para o outro. Quem sabe eu não migrei de uma situação para outra. Quem sabe eu não deletei a humildade e me vesti com os traços da arrogância. Em 2009, o mundo se comoveu com o exemplo de Susan Boyle, aquela escocesa gordinha fora de forma. Aos 47 anos, morando só, tendo apenas um gatinho de estimação, afirmou que nunca namorara. E ela foi se apresentar num programa musical do produtor Simon Cowell. E ele era extremamente arrogante, pedante, orgulhoso. Se considerava o suprassumo da sabedoria. E antes que ela entrasse no palco e pegasse o microfone para cantar, Susan confidenciou algumas coisas às pessoas que lá estavam. E uma câmera que lá estava a flagrou. E o áudio saiu e as pessoas riram dela, debocharam dela. Quando ela foi anunciada para cantar, antes de dizer qualquer palavra, debocharam dela. Só quem já foi vítima disso sabe como isto dói. Mas ela se manteve firme, ela tinha convicção naquilo que iria fazer. Uma jurada histericamente ria debochadamente de Susan Boyle. E ela olhava com seu olhar de inocência, perlustrando o auditório. Ela olhava para Simon Cowell e ele abanava a cabeça como que dizendo, daí não vai sair nada. Existem muitas pessoas que nos julgam pela aparência. Aconteceu isto com Susan. Um vestido simples, fora de forma, um cabelo não muito bem arrumado. Aparentemente ela tinha tudo para dar errado. Mas de onde nada se esperava, veio algo lindo e grandioso. Quando ela começou a cantar, todos ficaram impactados com a beleza de sua voz. O auditório levantou-se. Ela foi aplaudida calorosamente. Simon Cowell fazia um sinal afirmativo, como que dizendo, ela é boa, ela é ótima, ela é fantástica. A jurada que histericamente riu dela, disse-lhe, Susan, ao final, me perdoe, porque eu debochei de ti. Ela disse, eu percebi, só que eu quero que tu saibas, que eu não vim participar de um concurso de beleza. Eu vim participar de um concurso musical, e cantar eu sei. Resultado, ela gravou 3 CDs e já vendeu mais de 20 milhões de cópias.
Deus reserva essas lições aos arrogantes, aqueles que estão aí ocupando um certo espaço na sociedade, nas múltiplas esferas. Agora vamos ver um outro contraste, o justo versus o injusto. Olha, justiça e humildade andam juntas, são da mesma família. O autor disse algo interessante aqui: quem é justo deve agir com humildade, e quem é humilde deve agir com justiça. Esta palavra justiça aparece 372 vezes nas páginas da Bíblia Sagrada. Salomão, que sucedeu a Davi no reinado de Israel, na monarquia de Israel, num momento crucial de sua vida, ele teve uma linda experiência com Deus, e ele pediu a Deus sabedoria para governar. Vamos ver isto? 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 a 10. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Vejam só, Deus concedeu a Salomão justamente o que ele pediu, sabedoria. Em função da boa escolha que ele fez, da boa opção, Deus lhe acrescentou muito mais, dando-lhe também riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão sabia que com a sabedoria ele desenvolveria um reinado com justiça. Isto é fantástico. E como prova cabal de que isso de fato aconteceu na sua vida, logo depois que Deus lhe deu esta sabedoria, atendendo o seu pedido, veio o episódio daquelas duas mulheres, correto? Ainda no capítulo 3. A Bíblia nos diz que duas prostitutas moravam na mesma casa. Uma deu à luz a um filho, e 3 dias depois, a outra também deu à luz a um filho. Dormiam juntas. Numa certa noite, uma das mulheres simplesmente rolou sobre o bebê e ele morreu. E ela fez a troca do bebê da companheira. Pegou o bebê morto e colocou ao lado da companheira. Pegou o seu bebê vivo e trouxe para si. Quando o dia amanheceu, a outra mulher inocente, vítima daquele complô, ela simplesmente foi dar de mamar ao bebê, mas o bebê estava morto. Então ela simplesmente fez um requerimento para comparecer ao rei, para que ele decidisse sobre aquela questão. Ela dizia à companheira: o bebê morto te pertence, o vivo é meu. A outra a contradizia. Chegaram diante do rei Salomão. Salomão então agora, com a sabedoria que Deus lhe dera, foi o magistrado daquela questão. Ele ouviu os dois lados. Sabem por que é que muitos líderes erram hoje? Só ouve um lado. Cuidado com isto. Talvez a pessoa que esteja apresentando a versão, por mais amiga que ela seja de ti, por mais tempo que esteja ao seu lado, talvez ela não esteja dizendo a verdade como ela é. Não te custa nada ouvir os dois lados. Salomão ouviu ambas as partes. A mulher que mentia dizia: o filho vivo é meu, o dela é o que morreu. A outra a retrucava. Muito bem, então Salomão disse assim: traga-me uma espada. E a reluzente espada foi trazida. Eu vou partir o menino ao meio, e cada uma então ficará com uma parte. A mãe verdadeira, temendo pela vida da criança, disse: não, ó rei, dá-lhe o bebê, não faça isto. A outra que mentia disse: não, vamos praticar a justiça, eu fico com uma parte
e você fica com a outra. O rei está certo. Aí Salomão deu então o veredito: o menino vivo pertence a esta que impediu a sua morte. Agora veja o que a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 3, versículo 28 apenas, por favor. E todo o Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha, havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Pela sabedoria de Deus, nós conseguimos também equacionar alguns problemas. Nós conseguimos, enquanto líderes, darmos um veredito correto. A sabedoria de Deus nos capacita na resolução de problemas seríssimos, pertinentes à obra, mas também problemas domésticos, problemas profissionais, enfim, a sabedoria de Deus, ela vem para se aplicar à justiça. Injustiça e arrogância, estas duas andam também de mãos dadas, conectadas. Olha o que diz o autor: o arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato. Como isto é sério, irmãos. Todo elemento arrogante pratica injustiça. E o arrogante, ele simplesmente não ouve a ninguém. Ele chegou no topo da escada e não ouve mais a ninguém. E ele nem se dá conta dos malefícios que ele vem promovendo entre as pessoas, principalmente aqueles que lideram. Escute o que eu vou dizer aqui. É óbvio que por questão ética eu não vou mencionar aqui no púlpito o nome da pessoa. Eu não faria. Mas eu não vou me privar também de trazer aqui algo que eu vi nesta semana. O personalismo está muito forte em nosso meio, irmãos. O pior de todos os orgulhos é o orgulho religioso. Há poucos meses atrás, um pastor aqui de Goiânia foi comemorar o seu aniversário. Até aí tudo bem. O pastor tem que ser honrado. A nossa igreja tem honrado o nosso pastor, tem honrado a nossa pastora. A nossa igreja tem honrado os nossos líderes. Mas este homem extremamente arrogante, pedante, ele convocou uma súcia, que é um ajuntamento de pessoas mal intencionadas, e simplesmente disse assim: olha, eu quero um aniversário de gala, eu quero abalar Goiânia, então eu quero que vocês façam o meu aniversário num espaço diferenciado, num salão de eventos, enfim, vocês sabem o que é que eu estou tentando traduzir. Sim, pastor, deixe conosco. Ora, irmãos, a igreja que Deus lhe confiou é uma igreja simples, é do Senhor Jesus, mas os irmãos não têm tanta expressão financeira, pelo menos a maioria. Eu digo isto com profundo respeito. E foi decidido que cada pessoa pagaria R$100 para participar do festejo nababesco. Mas os irmãos reclamaram: R$100 é muito por pessoa. Uma família composta por 5 membros, R$500. Uma família de 8 membros, R$800. É muito. E aí então fizeram uma reunião com esse pastor para que ele mudasse de opinião, para que ele recuasse, flexibilizasse e abaixasse esse valor. Ou então que fizesse o aniversário dentro do templo mesmo. Ele disse: não, vocês não estão me entendendo. Eu não quero a ralé comigo. Eu quero os mais destacados. Eu quero algo seletíssimo. Sabe o que é que isso me preocupa, irmãos? Porque nós estamos permitindo que se crie uma certa aristocracia cristã. Tem muito crente pensando que ele tem sangue azul. O sangue que corre em mim, corre em ti. É o sangue de Jesus que nos uniu, que nos unificou e nos colocou no mesmo nível. Não há linha limítrofe entre nós.
Mas, lamentavelmente, este homem pensa diferente. O aniversário foi feito. Você está achando que ficou nisso? Tá. Foi feito um cerimonial e ele chegou numa limusine. Quantos irmãos chegavam de ônibus, desciam, alegrinhos, não é? Pagando ali R$100, com maior dificuldade para honrar o seu pastor, ficaram aguardando a chegada dele. Eis que o cerimonial indica que o homem de Deus chegara numa limusine. Aí um tapete vermelho foi estendido, e ele desceu com todas as honras sobre chuva de pétalas de rosas. É muito, irmãos, é muito. Isso é terrível. Ah, pastor Roberto, eu acho até comum. Não é comum, não. Reveja o seu conceito. Isto não é para nós. Isso é triste. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Consequentemente, em função disso aí, este elemento caiu agora numa situação ridícula. Que Deus nos livre disso. Vamos lá. Outro contraste. O rico versus o pobre. Olha, nós temos aqui duas realidades a serem tratadas. O autor diz assim: Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos, como a pobreza gerada pela preguiça. Então vamos ver? Provérbios 28, versículos 19 e 20. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Bom, primeiramente é bom que nós saibamos que é possível uma pessoa ter riqueza, ter bens, ter posses e ser humilde e justa, e sobretudo servir a Deus com fidelidade. Correto, irmãos? O que está aqui em destaque é a riqueza mal adquirida, o ilícito. O Brasil virou notícia mundial. Nesta semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de 12 condenados pelo episódio do mensalão. Isto maculou a história política recente nacional. Agora vimos um dos elementos, quando se entregou em São Paulo, ele que outrora tinha um discurso de esquerda, um discurso de transformação, que ostentava a bandeira de Che Guevara. Se Che Guevara vivesse hoje, ficaria vermelho de vergonha ao ver aquilo que os seus companheiros estão fazendo. E ao ser preso, levantou a mão como se fosse um herói nacional, vítima de um complô da imprensa e da elite política nacional. Que complô? Foi lama mesmo, foi mácula. E o Supremo julgou. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E esse país parece que começa a mudar mesmo, irmãos. Neste país, cadeia era apenas para pobres, negros e pessoas simples, lamentavelmente. Mas agora, até aqueles da elite nacional poderão sofrer com as barras da justiça. Estamos vendo agora aqueles auditores fiscais de São Paulo. Negociavam dívida de empreiteiras com ISS, Imposto sobre Serviços. Sabe o que eles faziam? Uma empreiteira estava construindo um edifício, e eles chegavam lá e negociavam: olha, vocês vão ter 50% de abatimento. Perfeito? 50%. Então vocês só vão pagar 50%, mas à vista, em dinheiro. 40% ficava com eles, e 10% ia para a prefeitura. Então, de 100%, a prefeitura recebia 10%. E estes elementos começaram a ter uma vida nababesca, de luxo, de ostentação. E muitos não conseguiram esconder, porque realmente, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Aí começaram a postar no Facebook, no Instagram: olha a minha Ferrari, olha a minha moto Harley Davidson.
olha o meu iate, olha a pousada que eu comprei. Aí a Polícia Federal disse o quê? Pá, ok, todos aí estão hoje praticamente perto de responderem na justiça do Estado de São Paulo. Então isto é o que a Bíblia condena, o ilícito. O ilícito. Mas também é bom que revenhamos a refletir sobre aqueles que, lamentavelmente, se apressam a correr em favor da riqueza, ao lado da riqueza, como diz o livro de Provérbios. O senhor Ike Batista, por exemplo, ele tinha um sonho, que tornou-se num pesadelo, tornar-se o homem mais rico do mundo até 2015. Chegou a ter uma fortuna de 8 bilhões de dólares, foi o 6º homem mais rico do mundo. Hoje é um homem quebrado, falido, esfacelado. Por quê? Foi com muita sede ao pote, quis atirar pedra na lua, era um especulador, principalmente na bolsa de valores. Então a Bíblia condena isto. A Bíblia condena também o amor ao dinheiro. Vamos ver isso? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha, o amor ao dinheiro, no grego filaguria, quer dizer amor pela prata, porque em tese as moedas eram feitas de prata na época. Então a Bíblia condena isto, o amor, o apego definitivo, a opção maior que a pessoa faz. Isto é lamentável, existem muitas pessoas que são chamadas, atraídas pelas cifras. Nós precisamos entender que nós precisamos de dinheiro para a nossa manutenção. Precisamos formar os nossos filhos, precisamos deixar algo para a posteridade, é óbvio. Todos nós somos cônscios disso. Mas aquela ganância, irmãos, aquela busca insana em favor das riquezas, pode levar a um desastre. Olhem, Alexandre fez 3 pedidos. Ele disse: quando eu morrer, eu quero que os médicos que me atendem levem o meu caixão. Em segundo lugar, eu quero que todos os meus bens, as minhas riquezas, os tesouros, sejam jogados no trajeto até o cemitério. E por último, eu quero que as minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão, balançando. Um general que eu assistia disse-lhe: por que desejos tão diferentes tu tens? Ele disse: primeiro, porque eu quero que os médicos entendam que eles não têm poder para alterar o quadro da morte. Segundo, eu gostaria que todos entendessem que os bens que nós aqui conquistamos, aqui hão de ficar. Por último, eu gostaria que as pessoas entendessem que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Que exemplo, irmãos. Por um outro lado, a Bíblia fala sobre aquele que é pobre por inoperância, por preguiça, pelo ócio. Então é o contraste. Irmãos, eu creio na prosperidade, mas eu não creio na prosperidade como toque de Midas. Eu creio na prosperidade que é fruto da fidelidade ao Senhor, é fruto do meu trabalho, é fruto de uma boa gestão, de uma boa administração, correto? E eu creio numa prosperidade gradativa. O que eu não tenho hoje, eu terei amanhã, certo? Agora, lamentavelmente, irmãos, existem pessoas que querem ser prósperas, mas como se fosse algo por osmose, sem esforço. Isso não acontece.
Ah, pastor, um homem de Deus está orando ali, Deus está transferindo dinheiro para as contas. Deus não faz isso. Deus não saqueia ninguém em função de outrem. Deus é justo. É lógico que milagres acontecem. Milagres acontecem. Mas sem que Deus tire de alguém para te dar. Deus pode dar providências. Agora mesmo eu estava em Rondônia, um irmão, ele foi até um caixa e simplesmente ele colocou o cartão, não tinha nada, e ele precisava levar a filha ao hospital com urgência, e o carro não tinha gasolina. Ele disse: meu Deus, eu preciso de R$20, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Botou o cartão de novo, nada. Aí o seu irmão chegou e disse-lhe: não tem nada? Disse: não tem, rapaz, eu também não tenho. Escute, o que é isso no seu pé? Disse: um envelope. O envelope deve estar vazio. Disse: não, está lacrado. Aí ele pegou o envelope, não tinha nome algum. Lá estava o segurança, eles foram e perguntaram: alguém deixou cair isso aqui? Disse: não, vocês foram os primeiros a entrar aqui. Você tem certeza? Sim. Ele abriu o envelope, havia R$50 lá dentro. Aí ele correu, já abasteceu o carro e se foi. Ele não cometeu nenhum ilícito, estava no chão, não tinha o nome de ninguém para a sua identificação. Então Deus faz essas coisas tremendas. Agora, essas coisas fantasiosas, eu não creio, irmãos, porque Deus é justo. Tem muita gente que não prospera porque não trabalha. Quantas pessoas saem do Brasil e vão para o exterior, e lá trabalham, olhe, 18 horas por dia. Aí telefona para a família: não, aqui está tudo bem, já comprei um carro usado, graças a Deus, 5, 15 anos depois. Não, sim, eu estou usando roupa boa, sapatos bons, sabe? Eu fui assistir o jogo do Lakers, foi muito lindo. Mas você tem trabalhado muito? Sim, 18 a 20 horas por dia, está caquético, raquítico. E aqui no Brasil, não queria fazer nada. O Brasil hoje é um país de oportunidades. Se você trabalhar aqui, você vai ter, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pobreza e humildade. O autor trouxe algo aqui, que ficou entre linhas. Olha, devemos considerar também que há um tipo de pobreza que é resultado de um determinado contexto sócio-histórico. Interessante isso aqui. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus Catedral da Família é uma igreja exemplar. Eu fiquei muito alegre mesmo, porque eu terminei ontem um seminário e o pastor disse de público que admira muito a nossa igreja. Ele assiste os programas pela TV, pastor Neuto, lá no Conjunto Vera Cruz, do Ministério Fama. E ele disse: eu fiquei extremamente comovido com a divulgação do trabalho que a Igreja Catedral da Família está fazendo na África. Então, o mundo está conhecendo o que esta igreja está fazendo no que tange o exercício missionário, irmãos. Glória a Jesus por isso. Amém? E nós sabemos, como o pastor disse muito bem, numa reunião dos pastores aqui, que a vida começa a mudar, principalmente hoje em Moçambique, e Angola muito mais, tem os diamantes, não é? Moçambique agora começa também a mudar o seu contexto social, econômico, em função dos minérios que foram descobertos recentemente. Mas essas mudanças são lentas. Em tese, essas pessoas vivem no estado de pobreza, porque é uma questão, como diz aqui o autor, sócio-histórica. Perfeito? Só que isto começa a mudar naquele cenário. Angola, hoje, é um país de oportunidades. E Moçambique também vai ser. Mas eu acredito que Moçambique está sendo mais abençoado em função da presença da Igreja de Cristo ali, que é forte, é poderosa, e a bênção da prosperidade tem sido ministrada naquele país. Quem concorda, diga amém comigo nesta manhã. O príncipe versus o escravo. É outro contraste. Já estamos quase terminando. Realeza, arrogância e humildade. Queridos,
O livro de Provérbios foi escrito durante o período da monarquia que prevaleceu em Israel. Vale-se dizer que o Reino Unido durou 120 anos, 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão. Salomão, ao assumir o reino de Israel, como já vimos, pediu a Deus sabedoria para governar, e com sabedoria ele praticaria a justiça. O autor diz assim: a sabedoria e a sobriedade são elementos indispensáveis ao rei para exercer a justiça e promover o bem-estar social de seu povo. Lamentavelmente, muitos governantes tornaram-se sáfaros, cruéis, déspotas desalmados. Hoje nós estamos presenciando o banho de sangue que está sendo promovido por Bashar al-Assad na Síria. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa horrenda, é uma das piores tragédias de todos os tempos. Um verdadeiro banho de sangue. O elemento usou gás sarin para matar milhares de cidadãos do seu próprio país. Mas Salomão pediu sabedoria e, acoplando a sobriedade, ele queria realizar um reinado com justiça. Com justiça. Olha o que o autor diz: o governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre e ao humilde. Quem sabe nós não vamos ter ainda no futuro um governador evangélico aqui nesse estado. Deus pode fazer isso por nós. Deus pode fazer isso por nós. Irmãos, Deus tem o controle de tudo. Pessoas capacitadas nós temos. Nós temos aí um homem que, graças a Deus, vocês conhecem, mesmo sem eu mencionar o seu nome, que é um homem ético, leal, sincero, aplicado, bom esposo, bom pai, ótimo cristão, que não tem do que se envergonhar. E é um homem que reluz no cenário político desse estado. Deus pode colocá-lo neste governo e futuramente nós poderíamos ter um presidente ou uma presidente que sirva a Deus. Aí a justiça vai estar realmente sendo efetivada. Olhe, essa questão de governar para todos e manter a humildade, ela é muito séria. O imperador Júlio César foi fantástico. A sua biografia é belíssima. Ele tinha tanto receio de que a vaidade mudasse o seu comportamento diante dos aplausos que ele recebia, que ele inaugurou um ritual diferente de tudo que se vira até então. Quando ele voltava de uma conquista, chegando em Roma, o portão frontal se abria e as pessoas o aplaudiam calorosamente. E com receio de se envaidecer diante dos aplausos, ele vinha montado em um cavalo branco, mas aí ao seu lado, numa carruagem simples, estava um escravo. E antes de entrar na cidade, ele parava o cavalo e o escravo olhava para ele e dizia-lhe: nunca te esqueças, tu não passas de um homem. E ele recebia aquilo e sabia como tratar com os aplausos. Que Deus nos ajude a entendermos isto, que a arrogância nunca venha ocupar os nossos corações. Escravidão, humildade e realeza. Nós temos aqui em destaque a figura de Jeroboão. Jeroboão, o povo tornou-se numeroso, é o significado do seu nome. Este homem, meus amados irmãos, ele era filho de um oficial do exército do rei Salomão, e ele era da tribo de Efraim. E este homem de origem simples tornou-se rei do reino do norte, o reino conhecido como Israel. Prestem bem atenção, eu vou terminar com a profecia de Aías sobre Jeroboão. Aías foi um profeta do Velho Testamento, um profeta oral, ele não escreveu nada, perfeito? Ele transmitiu as verdades de Deus através da mensagem falada. 1 Reis, capítulo 11,
versículos 29 a 31. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Irmãos, preste bem atenção. Aías quer dizer amigo de Jeová. Um profeta digno tem que ser amigo de Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que viver no altar do Senhor. E Aías foi convocado pelo Senhor para entregar uma mensagem verbal e aplicar uma metáfora para Jeroboão. Jeroboão era um soldado a serviço do exército de Salomão. Vejam bem, eles estão no campo, os dois se encontram. Aías tinha uma capa nova, ele tira a capa, ele olha para Jeroboão e rasga a capa em 10 pedaços iguais. Entrega todos os pedaços a Jeroboão. Ele diz que assim seria feito com ele. Ele teria o controle sobre 10 tribos de Israel. Veja bem, o Reino Unido de Israel durou 120 anos. 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão. No ano 932 a.C., houve o cisma, a ruptura do Reino Unido. Perfeito. Quem sucedeu a Salomão foi Roboão, ou Reoboão, como diz uma outra versão. Roboão não foi um bom gestor. Se o povo reclamava da carga de impostos aplicada por Salomão, Roboão foi muito mais pesado do que o pai. A Bíblia diz que ele consultou os anciãos, sabe, os conselheiros. E esses pediram a ele para que ele se flexibilizasse e atendesse o clamor popular. Ele desprezou o conselho dos anciãos e foi buscar um conselho com os rapazes da sua época, com quem ele fora criado. Jovens inexperientes. E estes disseram que ele deveria ser mais rigoroso ainda, porque ele era rei. Consequentemente, houve a ruptura, e então assim ficou o quadro. O reino do norte, na liderança de Jeroboão, com as 10 tribos, chamado também de reino de Israel, e a capital ficou Samaria. O reino do sul, chamado reino de Judá, com Judá e Benjamim, cujo rei era Roboão, e a capital Jerusalém. Irmãos, Deus de fato faz isso por aqueles que nele esperam. As pessoas simples, aplicadas e consagradas terão sim a sua oportunidade. Agora, o autor nos remete a uma profunda reflexão. Olhem só, um ditado popular descreve isto com precisão: dê poder ao homem, você saberá o seu verdadeiro caráter. Na verdade, ele está parafraseando uma frase de Abraham Lincoln: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Jeroboão assumiu o reino do norte e desenvolveu satisfatoriamente o seu reinado. Nós podemos sim ocupar cargos de destaque, nós podemos sim nos projetar ministerialmente, nós podemos sim ter uma evolução patrimonial e social, mas podemos ter tudo isso sem nos envaidecer, sem nos ensorbebecer. Que o pedantismo, a altivez, a arrogância nunca se aloje em nossos corações. Quantos dizem amém por isto? Escute, há um cidadão brasileiro chamado Diego Costa. Ele joga futebol e é um bom jogador. Ele é natural de Lagarto, no estado do Sergipe. Ele joga hoje no Atlético de Madrid, né, pastor Milton? O senhor sabe bem dessas coisas, né? Dentre tantas que Deus lhe deu, eu sei disso. E este homem,
Ele hoje é um destaque na Espanha e vai jogar pela seleção espanhola. É um dos artilheiros do campeonato espanhol. Tem um patrimônio fantástico, tem 25 anos de idade e uma carreira muito promissora ainda pela frente. Ele deu uma coletiva e justificou o porquê de fazer a opção pela seleção da Espanha e não pela seleção brasileira. E no final, o repórter perguntou-lhe: você tem ganho muito dinheiro. Você é hoje um homem conhecido mundialmente por jogar na Espanha e pelo episódio de optar pela seleção espanhola. Quando você terminar a sua carreira, depois de ser uma celebridade mundial, o que é que você pensa em fazer? Disse eu vou arrumar a minha mala e vou voltar para Lagarto e vou ajudar as crianças da minha cidade. Eu vou voltar à minha origem. Que exemplo, irmãos, de alguém que conquistou o poder, mas não se envaideceu. É o que eu desejo para ti, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para vós. Quantos podem aplaudir ao Senhor nesta manhã? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.